Olá, tudo bem? Como você tá? Aqui Cleverton Vieira vos falando. É uma honra e um prazer estar com você em mais um Pequenos Goles de Água Viva. Vem aqui, vem estar com a gente, vamos compartilhar aqui uma mensagem bíblica. Como eu digo muitas vezes, eu creio que a Bíblia tem respostas para todas as coisas, para todas as situações que talvez a gente tenha no nosso cotidiano. Então, Pequenos Goles é isso, trazer respostas bíblicas para situações do nosso dia a dia, situações do nosso cotidiano. Fica nessa mensagem até o final aqui, né? Porque senão talvez não faça sentido para você. Compartilhe com outras pessoas para que pessoas sejam alcançadas. Muitas vezes, uma resposta para você fala, puxa, eu não estou vivendo isso, mas outra pessoa está precisando daquela mensagem, está precisando daquela resposta. Então compartilha. E assim também nós vamos estar fazendo o que Jesus disse, ide pelo mundo e levando a mensagem do Evangelho. Então vamos lá. Eu creio e obedeço ao que Jesus fala, me ajude também, vamos lá, tá cumprindo isso, que a mensagem de Jesus é perfeita e vai fazer sentido para nós. Se você ainda não está inscrito no meu canal lá no YouTube, se inscreve, me procura aí por Cleverton Lima Vieira. Se você procurar por Pequenos Goles de Água Viva, você vai também encontrar meu canal aí, vai encontrar a série aí. Vai ter mais de 160 mensagens aí, eu creio que alguma vai fazer sentido para você, vai trazer uma nova maneira de você pensar, de olhar alguns aspectos que talvez você esteja vivendo aí. Vamos à nossa mensagem. Como eu costumo dizer, a gente compartilha aqui alguns trechos bíblicos para depois a gente fazer nossa reflexão. Então você está vendo aí o tema, quer ajudar a Deus? Obedeça. Vamos lá, vamos ler os trechos bíblicos, depois a gente vai refletir sobre isso. Mas muitas vezes a gente quer ajudar Deus nas coisas, né? Vamos ver aqui, vamos ver os trechos bíblicos, depois a gente vai pensar aí. Vamos refletir junto. Hoje eu vou compartilhar contigo 5 trechos bíblicos aqui, são conjuntos de 1 a 3 versículos aqui, tá bom? Vamos lá, vamos junto. Primeiro trecho que eu quero compartilhar contigo, Salmo 103, 19, diz assim: O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e como rei domina sobre tudo que existe. Em algumas versões diz que Deus é soberano sobre tudo que existe. Bom, então, indiscutivelmente, apesar de que pessoas estão falando por aí, né, que não é Deus acima de todas as coisas, mas a Bíblia diz isso, tá bom? Deus é soberano sobre todas as coisas, Deus é soberano sobre tudo que existe. É a Bíblia que diz, então eu acredito e fico com essa versão, tá bom? Então talvez você esteja escutando aí pelo mundo que Deus não está acima de todos, de todas as coisas. Ah, tá sim, querido. Tá sim, a Bíblia diz isso pra nós, tá bom? Então o primeiro trecho que eu quero compartilhar com você é esse. O segundo está lá em Eclesiastes 8, 5 a 7, que diz assim: Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Porquanto há uma hora certa e também uma maneira certa de agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto, pesa muito sobre ele, visto que ninguém conhece o futuro. Quem lhe poderá dizer o que vai acontecer? Ou seja, a Bíblia fala em alguns lugares que há um tempo certo para cada coisa. Tem até um outro capítulo de Eclesiastes que fala bastante disso. Mas ele fala que o coração sábio saberá a hora e a maneira de agir. E de onde buscar sabedoria? A gente vai ler aqui no final de onde buscar sabedoria. Claro, é de Deus, né? Tem um versículo que fala aqui que nós vamos compartilhar depois. Mas há uma hora certa para cada coisa. E quem sabe da hora certa de cada coisa é o Senhor. E nós temos que buscar nele, buscando sabedoria, tá bom? Vamos lá, um tempo certo para cada coisa, saber o tempo correto de agir. Isaías 40, 30 e 31 diz assim: Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem.
Mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então aqui a gente vê que aqueles que esperam em Deus, esperam no Senhor, têm as suas forças renovadas. Muitas vezes a gente quer fazer a coisa com a nossa força, né, e se cansa de fazer. Espere no Senhor, suas forças serão renovadas. Abacuque 2, de 1 a 3 diz assim: Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa ou à minha questão. Então o Senhor me respondeu: Escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ele fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. De novo, está falando do tempo perfeito, o tempo de Deus aqui. Aqui, se você for ler lá Abacuque, é um livro bem curtinho, 3 capítulos ali. Ele está preocupado com o que está acontecendo com a terra ali. E ele está ali pedindo a Deus direção. E aí ele fala aqui no começo: Ficarei no meu posto de sentinela e aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. Olha aí, vai guardando isso aí, tá bom? E o último trecho que eu quero ler contigo é um versículo só que está em Tiago 1,5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Até aí. Então são esses trechos bíblicos que eu queria compartilhar com você. E você está vendo que em todos ele fala do tempo de Deus, fala de buscar sabedoria, de esperar a direção de Deus. Então, querido, da gente não como que eu posso dizer, de a gente ter o nosso tempo. E aí, voltando ao nosso tema aí, quer ajudar a Deus? Obedeça. O que Deus ministrou aí no meu coração e que eu quero compartilhar com vocês? Por muitas vezes a gente passa por situações, por muitas vezes a gente vê situações ao nosso redor e a gente fica ali naquela ânsia. Puxa, tem que resolver logo isso, tem que resolver logo isso. Para quem não sabe, eu sou responsável pelo Ministério de Intercessão lá da igreja, né? Da Igreja Apostólica Vida Nova. Se você não conhece, vai lá fazer uma visita a nós, você vai ser muito bem-vindo, me procure. Mas o que eu quero dizer, eu como responsável do Ministério de Intercessão, muitas coisas a gente faz baseado na oração, certo? É oração. E as pessoas às vezes vêm me perguntar as coisas, vêm ali pedir a direção. Eu falei: irmão, ore. Na maioria das vezes as pessoas recebem, vão sim, entendem, mas às vezes as pessoas falam: vou só orar. Orar é a ferramenta mais poderosa que a gente tem. E na oração a gente vai estar colocando aqui, como a gente leu em Abacuque, vamos colocar nossa situação diante de Deus, aquele que pode resolver. Muitas vezes a gente espera que a gente resolva na força do nosso braço, a pessoa do lado, mas é Deus que vai resolver as coisas, Deus que vai dar a direção das coisas. E muitas vezes a gente vê as pessoas falando: puxa, vou esperar o tempo, vou esperar ali, quer dar uma ajudinha para Deus, sabe? Quer dar um empurrãozinho, a gente fala: ore, espere em Deus. E a gente às vezes não quer ali esperar um tempo certo, não quer, como a gente leu em aqui um dos versículos aqui: pois o coração sábio saberá a hora e a maneira de agir. Busca essa sabedoria em Deus, tá bom? Que se for na nossa direção, na nossa sabedoria, você vai fazer coisa errada também. Mas muitas vezes as pessoas não querem esperar aquele tempo, não querem aguardar o agir de Deus. O agir de Deus é perfeito, Ele sabe o tempo certo de todas as coisas. Por isso que eu coloquei aqui pra gente buscar sabedoria também, porque às vezes você pode falar: quando será que é o tempo de Deus? Só Deus sabe. Mas se você quer buscar o tempo certo de você agir, busque em Deus. Ele que vai te dar essa direção, Ele que vai te dar essa sabedoria. Tá bom, querido? Então, se a gente quer ajudar a Deus, não é a gente agindo na frente dele. A gente às vezes coloca uma situação: puxa, coloco diante de Deus isso aqui, mas a gente não tem paciência de esperar, certo?
Outro dia Deus me deu uma direção, espere. Eu busquei ali direção, Senhor, e aí o que fazer nessa situação? Deus falou, espere. Então, a gente tem que esperar o tempo de Deus, a gente tem que, muitas vezes, aguardar. A gente fica naquela ânsia de agir, de fazer alguma coisa, a gente vai fazer coisa errada, a gente vai fazer coisa que está fora do propósito de Deus. Então, se você quer ajudar Deus em alguma coisa, Ele é soberano, tá bom? Não estou falando, nossa, então você está querendo dizer, Cleverton, que Deus não precisa da nossa ajuda? Deus é soberano, querido, Ele tem poder sobre todas as coisas. Nós somos instrumentos dele, sim, aqui nessa terra. Mas se a gente for agir conforme o nosso intelecto, o nosso desejo, conforme a nossa ansiedade, vamos fazer coisa errada inevitavelmente, tá bom? Então, se a gente quer ajudar Deus em alguma coisa, seja obediente, obedeça a Ele, espere o tempo certo de Deus, busque em Deus o tempo correto, coloque a situação diante de Deus, porque senão a gente vai atropelar. Não vem com essa de que vou só orar. Claro, orar e ação, orar e agir, mas só que é agir mediante a direção de Deus, tá bom? Não adianta você agir da maneira como você acha que deve agir, que a gente vai fazer coisa errada, tá bom? Então, se queremos ajudar ao Senhor, se queremos ajudar a Deus, sejamos obedientes. Obedientes é obedecer a sua palavra, obedecer a sua direção, que fala para a gente aguardar, que fala para a gente buscar sabedoria em Deus, que fala para a gente esperar Deus agir, tá bom? Não tô falando que é para você ficar ali de braço cruzado, não é isso, tá bom? Mas busque em Deus o tempo certo, mas deixe Deus mostrar o tempo certo, deixe Deus agir no tempo certo. Não vai querer comer rápido, que você vai comer ali a comida fria, crua, não vai comer a comida ali da maneira correta. Então, haja no tempo de Deus, busque o tempo de Deus, tá bom? Se quer ajudar a Deus, seja obediente, tá certo? Espero que essa palavra traga algo especial aí para você. Deixo aqui para você aquele abraço, aquele beijo, fica com Deus e até a próxima mensagem.